Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Pós-Pandemia. Para apresentar o nosso tema de hoje, eu começo com um pensamento que é partilhado por diversos filósofos, o de que a vida somente pode ser compreendida se a gente olhar para o passado, mas para que ela possa ser vivida, é preciso ter os olhos voltados para frente. A nossa convidada de hoje, ela vai além. Ela diz que os momentos de crise sempre trazem batalhas de narrativas e a história vira um player fundamental. É nesse clima de aprendizado que eu dou as boas-vindas e agradeço demais a presença aqui hoje da antropóloga e historiadora Lilia Schwartz. Lilia, um prazer ter você aqui no Mundo Pós-Pandemia. Agradeço de verdade, sou fã do seu trabalho e vou começar aqui usando um livro que a gente estava conversando, debatendo um pouquinho antes de entrar no ar, Brasil, uma biografia. Você lançou, salvo engano, em 2015, junto com a Heloísa. Eu queria te propor uma reflexão. Se você ainda não tivesse lançado esse livro, ou se você pudesse adicionar capítulos a ele daqui a um pouco, o que você pode fazer e eu espero que você faça. 2020 muda a biografia do Brasil e muda como? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante para todos nós, né, que estamos vivendo essa pandemia. Quando a Heloísa Starling e eu entregamos o livro, nós dissemos que o que os historiadores em geral fazem é analisar processos que se encerram. É muito difícil lidar com processos que ainda estão em curso. Na primeira versão do Brasil, uma biografia, nós fomos até a eleição de Lula, a primeira eleição, porque nós achávamos que era um ciclo que se completava, né? O ciclo da redemocratização. Quando o livro foi sair no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nós já propusemos um novo pós-fácil. Esse pós-fácil tratava do quê? Justamente, ele ia até o impeachment da presidente Dilma e as decorrências desse impeachment. Não deu conta, como vocês estão perguntando e vendo muito bem, esse livro, esse novo pós-fácil, que faz parte agora também da edição brasileira e que pode ser baixado gratuitamente, ele já ficou datado. Eu acho que sim, que os historiadores vão ter que tratar muito sobre o que está sendo, né, essa pandemia de 2020. Acho que ela vai alterar muito os nossos livros de história e eu tenho dito que ela, inclusive, vai mudar a datação de quando começa o século XXI. Sim. Na minha opinião, o século XXI começa com essa pandemia. E por quê? Porque eu acredito que um pequeno micro-organismo que não é visível a olho nu provou para todo mundo, né, como a nossa tecnologia, da qual nós nos ufanamos tanto, comentamos tanto, ela não deu conta de combater esse pequeno micro-organismo. Então, eu acho que o que eu diria para vocês nessa pergunta de abertura é bem-vindas ao século XXI. Começamos muito bem, Lilia. Deixa eu apresentar minhas colegas que conduzem essa conversa comigo. Mari Palma, Gabriela Prioli e Thaís Herédia, a nossa decana, quem abre a roda de perguntas. Eu fico me perguntando, sabe, Lilia, se o decano é um elogio ou é aquela cutucada dessas moças jovens, lindas, entendeu? É uma reverência, Thaís, completa. É uma reverência. Eu sei disso, eu gosto. Olha, eu vou continuar no Brasil, uma biografia, que foi um livro que eu li, assim, com muita vontade, com muito apetite, e eu tinha essa mesma pergunta para a Daniela, quando virá a próxima? Mas eu queria entender, você está fazendo colocando aí uma questão que nós vamos ter que reescrever essa história. Vocês revelam no livro um DNA muito interessante do Brasil, que é a coisa da mistura entre o imaginário e a realidade, né? A coisa do salvador da pátria, né? O brasileiro sempre dando um jeitinho de escapar da sua realidade, que é tão dura, que a pandemia agora nos colocou de frente dela. Essa revisão da história, ou mesmo essa nova datação do século, ela, de alguma forma, você acredita que houve alguma mudança genética no Brasil, nessa mistura entre o imaginário e a realidade?
Quando nós falamos do DNA do brasileiro, a gente justamente está criticando uma compreensão mais genética, né? Ou seja, não há nada no DNA do brasileiro que o faça favorável à corrupção, não há nada no DNA do brasileiro que faça com que sejamos tão patrimonialistas, ou seja, com que nós misturemos esferas públicas com esferas privadas. As explicações são sempre sociais e históricas, no meu compreender, né? Na minha compreensão. Esse ponto que você chama a atenção é muito importante, né? Eu que sou uma estudiosa de Lima Barreto, escrevi uma biografia sobre Lima Barreto, que se chama Lima Barreto Triste Visionário. Nela, eu chamo a atenção como um dos pontos centrais para o Lima era a questão do nosso bovarismo. Ele usava essa ideia que não era dele, vinha de um outro escritor inglês, mas o que é o bovarismo? É a nossa mania de ser Madame Butterfly, Madame Bovary. Em que sentido? Porque nós sempre queremos estar no lugar em que não estamos. Nós sempre nos projetamos e nos imaginamos de uma forma diferente. Né? Um escritor que eu gosto muito do final do século XIX, ele brincava e dizia: se a realidade não confirma a nossa representação, a realidade é que tem que mudar. Eu acho que não, né? Eu acho que nós temos que nos imaginar mais próximos da nossa realidade. O que eu mudaria, sim? Num outro livro que eu escrevi, que se chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que saiu, foi considerado uma das primeiras respostas escritas à eleição do nosso atual presidente, eu dizia lá que o que mais me espantou na feitura desse segundo livro sobre autoritarismo foi uma mudança na perspectiva dos brasileiros. Os brasileiros sempre gostaram de se representar como um povo tolerante, um povo aberto às misturas, um povo aberto às divisões de gênero, e raça e sexo. No entanto, as pesquisas já em 2018 e começo de 2019 mostravam o contrário, que o brasileiro estava se tornando crescentemente muito intolerante no que se refere à religião, no que se refere ao preconceito racial e no que se refere ao feminicídio e também aos problemas em relação às populações indígenas. Então, eu acho que uma questão que é urgente da nossa pauta republicana e democrática é fazer com que os brasileiros se aproximem dos seus problemas e não se espelhem e se vivenciem em outros países. Senão essa conversa não vai dar certo, né, Thaís? E quanto à questão de gênero, eu compactuo com você, viu? De geração. Geração é um marcador social da diferença muito forte, né? Enfim, estamos juntas. Obrigada. Lília, eu estava te ouvindo falar agora sobre essa conduta do brasileiro de não olhar para a realidade que se apresenta, mas de se imaginar, então de vivenciar uma realidade imaginada. E aí me chamou a atenção porque a gente está falando da leitura do seu livro, Brasil, uma biografia. E eu fiquei aqui pensando que talvez não sejam todos os brasileiros que conhecem a história do Brasil. Então, eu queria a sua perspectiva de antropóloga e historiadora sobre o quanto o povo brasileiro conhece a própria história. O quanto a gente sabe o que aconteceu aqui no Brasil para que a gente possa, de fato, lidar com a realidade como ela se apresenta, ou o quanto essa realidade imaginada pode estar ligada também com um absoluto desconhecimento da própria história. E aí, qualquer história que eu conte, as pessoas podem acreditar nela, mesmo que ela seja completamente dissociada da verdade. Ótima questão, Gabriela, muito bem colocada. Eu acho que o brasileiro tem um déficit de história, né? Muito grave, né? Eu gosto muito de uma frase do Milor Fernandes que diz: o Brasil tem um grande passado para o futuro, né? Passado para a frente, né? Eu, no meu livro, digo que, sobre autoritarismo, que o nosso presente está lotado de passado, só que nós não prestamos atenção, só que nós fazemos questão de não ver. Eu acho que o conhecimento da nossa história não é uma espécie de bula de remédio, né? Ou seja, conhecer a história não vai, de alguma forma, nos vacinar, né? Um termo que nós prezamos tanto nesse momento, contra o futuro. Mas conhecer a história é, de alguma maneira, se apalpar, né? Quer dizer, é, de alguma maneira, entrar em contato com as nossas grandes contradições. Por exemplo, eu penso que existem dois grandes inimigos da República Brasileira, que nós vamos poder falar com mais calma. Um deles é o fato de termos sido o último país a abolir a escravidão. Só o fizemos em maio de 88,
depois dos Estados Unidos, de Cuba e de Porto Rico. Portanto, ficamos na lanterninha mesmo. Além do mais, a nossa Lei Áurea foi uma lei muito conservadora. Eu não me refiro aos padrões de hoje em dia. Eu me refiro aos padrões de época, porque na época haviam projetos muito mais preocupados com a inclusão social dessas populações que ficaram tantos anos longe e apartadas da cidadania. O projeto que vingou foi conservador porque era muito curto. A partir dessa data não há mais escravos no Brasil. E esse período abriu um longo contexto do pós-abolição, contexto esse que, na minha opinião, não tem data ainda para acabar. O Brasil recebeu quase a metade dos 12 milhões de africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente e teve escravizados em todo o território. Portanto, a escravidão não foi apenas um sistema de trabalho, foi uma linguagem com grandes consequências. O outro tema, que é o grande inimigo de uma agenda republicana no Brasil, além do racismo, né, é a questão do patrimonialismo. É essa ideia da mistura entre as esferas mais públicas e mais privadas de atuação. Não é possível governar um Estado a partir da sua perspectiva, ou como se o Estado fosse a sua casa. E essa é uma questão muito antiga na nossa história. Então, Gabriela, você tem toda a razão. Eu acho que uma forma de nós não nos reconhecermos é a maneira como nós não incluímos a história como uma questão fundamental das nossas vidas. O poeta Carlos Drummond de Andrade disse que toda história é remorso. Eu acho que muitas das coisas que nós estamos nos batendo nos dias de hoje tem a ver com esse remorso, tem a ver com essa nossa história, que não está morta no passado, ela fica se inscrevendo no presente. Lilia, eu queria continuar um pouco nessa linha, Mari falando aqui, de que maneira a história pode ensinar a gente, né? O nome do programa hoje é justamente Lições da História. A gente está numa pandemia que, enfim, não lembro recentemente de algo parecido com isso, mas eu li alguns textos que você escreveu e você chega a falar de outras vezes que a humanidade passou por pandemias e sobre o comportamento das pessoas nesse sentido, que passa o perigo, volta tudo como era antes. E aí você traz alguns exemplos, a peste negra, a cólera, gripe espanhola, e eu separei aqui até um trecho que você fala que quando passa da luz vermelha para verde, pode ainda acontecer de as pessoas voltarem com ainda mais sede para o mesmo pote. Eu queria saber se nesse caso a história se repete ou a história evolui. Estamos otimistas ou pessimistas em relação a isso? Mari, muito obrigada. Eu tenho dito que eu sou, vamos ver se eu vou falar correto isso aqui, que eu sou otimista no varejo e pessimista no atacado. Acho que historiadores não são muito bons de previsões, né? História do ser, né? Se isso acontecer, a gente, em geral, erra, né? Mas acho que nós temos aí algumas lições para a gente aprender. 1918 foi talvez o exemplo mais próximo que nós tivemos de uma pandemia, né? Ou seja, a pandemia não começa no Brasil, começa nos Estados Unidos, ao que tudo indica, segue para a Europa. No contexto do final da Primeira Guerra Mundial, a população europeia estava muito enfraquecida. A especificidade daquela pandemia é que ela atacava mais jovens, né, adultos, né, jovens adultos, né, entre 18 e seus 35 anos, e mais idosos, mas justamente atacava quem? As pessoas que estavam no fronte e estavam passando fome, estavam passando todo tipo de dificuldade. Então, a primeira onda da pandemia foi muito forte. Essa primeira onda tomou os Estados Unidos e a Europa entre fevereiro e, vamos dizer, agosto de 1918. O Brasil, por exemplo, foi atingido pela segunda onda da pandemia. Eu sempre brinco que, às vezes, o historiador é portador da má notícia, né? Nesse caso, muitas vezes, nas histórias das epidemias, elas vêm em duas ondas. E a segunda onda pode ser mais violenta. O Brasil foi atingido pela pandemia em 1918, em setembro. Ela veio de navio, como a nossa atual pandemia veio de avião, pelas elites. A pandemia de 18 veio de navio, um navio Demerara, que foi parando em Belém, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e por onde foi parando, foi contaminando.
Foi uma doença muito séria, muito letal, diferente do que se dizia. As autoridades demoraram para atinar a respeito, mas diferente do que está acontecendo hoje em dia no Brasil, as autoridades seguiram as determinações dos especialistas médicos. O Brasil está vivendo a situação que vivemos, o Brasil já se tornou o novo epicentro da pandemia, e há quantos meses estamos sem um ministro da Saúde, né, um ministro especialista e que saiba lidar com o problema da saúde como essa. Também em 1918 nós não tínhamos essa situação histórica única, na minha compreensão, que é a junção de uma crise da saúde, uma crise sanitária, com uma crise política, uma crise econômica, uma crise cultural, uma crise ambiental e uma crise moral. Essa é uma situação muito única e penso que nós não estamos aprendendo. Em relação à sua pergunta, Mari, que também é excelente, se história fosse sempre evolução, né, nós estaríamos numa situação muito diferente. O problema é que, voltando à pergunta da Gabriela, muitos de nós não seguimos a história e outros de nós preferimos negar a história, criar narrativas que negam o que de fato aconteceu. Não me parece uma coincidência, por exemplo, que o atual governo tenha impedido um decreto de lei que determinava o que era um historiador, né? Quais eram os índices para você ser um historiador, ou seja, você ter um Lattes comprovado na CAPES, no CNPq, você ter livros publicados em revistas reconhecidas. Isso não passou. Não passou porque, como disse a Daniela logo no começo, nós estamos vivendo uma crise de narrativas. A história, infelizmente, Mari, não evolui, né? E nós, infelizmente, aprendemos pouco com a história. 1918 fez da crise um propósito. De que maneira? Porque em 1918 se aprendeu que era necessária a existência de políticos médicos, de políticos especialistas. 1918 preparou o terreno para que em 1930 ocorresse a criação do Ministério da Saúde. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Uma espécie de desmontagem do Ministério da Saúde, ao invés de uma forma de tomar a crise como uma forma de impulsionar essa área. Se nós temos um exército de reserva para combater uma possível guerra que não existe, por que não criar um exército médico de reserva? Né? Ao contrário, ao invés de tentar inventar a roda a todo momento. Nesse texto que você menciona, eu digo sim, que quando a gente passa do vermelho para o verde, em geral as pessoas esquecem, né? Vão embora. Em 1918, o que aconteceu? A doença foi embora no final de 18 e no carnaval de 1919 nunca se comemorou tanto. Por que se comemorou tanto no carnaval? Por que se dançou tanto no carnaval? Porque as pessoas não sabiam se a doença tinha ido mesmo embora e se ela tinha data para voltar. A gente ainda não sabe, não é? Mas vamos ver como é que os brasileiros vão reagir a essa relativa, agora, flexibilização do isolamento social e da quarentena. Medidas necessárias em 1918 e necessárias nos dias de hoje também. Olha, foram tantos pontos que esse papo inicial abriram na minha cabeça que eu vou tentar aqui me organizar. Vou voltar primeiro na pergunta da Thaís. Lília, olha só, falando aí da autoimagem do brasileiro, que muitas vezes também é uma imagem que é vendida lá fora. O brasileiro festivo, o brasileiro que se vê solidário, você falou bastante já sobre isso, ok. Acredito que lá fora, os últimos anos e os últimos episódios, inclusive o comportamento do Brasil durante a pandemia, tenha já traçado uma mudança nessa referência. Minha pergunta é, um país que vê o que nós estamos vendo, um país que não colapsa diante de mais de 50 mil mortes, um país que assiste inerte esse tipo de tragédia. A pandemia não obriga o brasileiro a se olhar no espelho e se ver como o que ele historicamente é? Essa reflexão que aparentemente ainda não veio, ela será feita?
Olha, Daniela, ótima pergunta novamente. Eu sou uma pessoa que acredito muito na sociedade civil brasileira. Em vários momentos, a sociedade civil brasileira impediu que ocorressem eventos muito violentos e eventos muito perversos. Eu me refiro, por exemplo, depois da morte de Getúlio Vargas, quando a sociedade brasileira foi às ruas e atrasou em 10 anos a ditadura militar. É pouco? Pode ser pouco, mas na minha opinião é muita coisa e mostra como a sociedade civil brasileira pode se manifestar, tem que se manifestar. Você tem toda a razão na sua questão. Eu dou aula em Princeton agora já são mais que 10 anos e eu presenciei, Daniela, pessoalmente, a mudança nas minhas classes. No começo, quando eu comecei a dar aula, que era o começo do boom do Brasil, as pessoas queriam que eu desse receita de como esse era um país que dava certo, quando não queriam que eu falasse dos estereótipos do brasileiro. Zé Carioca, capoeira, candomblé, ou seja, esse tipo de demanda. A imagem do Brasil no exterior vai caindo fortemente, vai sendo fortemente trincada. No momento em que nós 5 conversamos aqui, a imagem do Brasil nunca esteve tão ruim. O Brasil está a um ponto de virar um pária no que se refere à política ambiental e no que se refere ao combate da pandemia, né? É público o negacionismo praticado pelo governo brasileiro. Há sim uma mudança muito grande em relação à representação do Brasil e acho que um episódio que foi fundamental foi a morte de Marielle Franco e do seu motorista Anderson. Eu penso que todas nós aqui, eu sempre cito isso, quando Marielle morreu, nós morremos todos um pouco, não é verdade? Ou seja, Marielle representava, era um símbolo de um Brasil mais inclusivo, de um Brasil mais generoso, de um Brasil possível, não é? Ela, que era mulher, que se definia como mulher favelada, uma mulher gay, né? E que usou das franjas do sistema, dessa perversa desigualdade social brasileira, para se eleger. Não, antes disso, fez uma escola, fez uma graduação excelente, fez seu mestrado, entrou para a política e, mesmo assim, ela não conseguiu escapar das estatísticas, né? O Brasil tem a polícia mais violenta do mundo e Marielle virou, infelizmente, um ponto nessa estatística. Acho que você tem razão também em outro ponto, Daniela, quando você chama a atenção para o que a pandemia pode mostrar. Eu acho que a pandemia vai escancarando a grande desigualdade social existente no Brasil. Para quem diz que a pandemia é democrática, isso é um jogo retórico, ela pode ser até democrática em quem ela afeta, mas ela não está sendo democrática nos números de mortes e nos números de contaminação. Como eu disse antes, acho que respondendo a Mari, a pandemia entrou de avião pelas elites, num primeiro momento ficou localizada nos bairros com mais privilégios, mais beneficiados, mas rapidamente ganhou um número de comunidade e, quando isso acontece, ela entra rasgando as periferias das grandes capitais brasileiras. Periferias essas que nós sabemos têm condições muito distintas e marcadas pela desigualdade, né? 30% dos brasileiros, ou mais, agora mudaram esses dados, vivem em um cômodo só. Ou seja, em um cômodo moram 8 pessoas. Né? Em cada 4 brasileiros, um não tem acesso à internet. E nós sabemos que nas grandes periferias brasileiras faltam todos os equipamentos urbanos possíveis. A gente fala tanto para lavar as mãos, todos nós sabemos que nas grandes periferias falta água. Né? Ou seja, como é que as pessoas podem lavar as mãos e praticar a higiene da maneira como deveriam? Falta água encanada, falta esgoto. E o que acontece? Essas são populações que não podem ficar em isolamento, não conseguem, têm que trabalhar e vivem em condições muito desiguais, são populações de baixa renda e elas estão sendo as grandes vítimas dessa pandemia. E como você bem chama a atenção, acho que é um ponto muito importante, nós temos um governo que não sabe lidar com a morte, né? Não sabe falar com as famílias enlutadas, não sabe fazer um gesto
né? Coletivo, porque quando nós chegamos a uma pandemia, não importa a minha perda, o meu trauma, né? O trauma de todos é o trauma de cada um de nós, né? Então, eu me impressiono muito com isso, com essa falta de solidariedade, com essa falta de afeto, né? E o Estado é também afeto, né? No sentido de estar afetado pela dor alheia. Eu acho que a pandemia vai mudar a nossa percepção, já está mudando a nossa percepção sobre a desigualdade social. Eu lamento que os brasileiros precisem de sofrer dessa maneira para entender a nossa desigualdade social, mas agora vai ser preciso que todos nós passemos a refletir sobre qual é o pedaço de cada um nessa desigualdade e como cada um de nós pode atuar no sentido de diminuir a desigualdade. Na minha aposta é via educação, e nós estamos novamente sem um ministro da educação, né? O nosso, como se diz, escafedeu-se. A Lília agora estava falando da questão do Ministério da Educação e ela falou que um dos nossos grandes inimigos é essa questão da nossa abolição tardia da escravidão e uma lei áurea conservadora. E aí eu queria fazer uma transição para a política de cotas, então a gente ainda tem muita resistência à política de cotas, vide o último ato do nosso último ministro da Educação. As pessoas se mostram mais intolerantes, e a Lília, no livro do autoritarismo brasileiro, ela fala sobre como a política de cotas ela é boa não só para o aluno cotista, mas para todo o corpo discente que vai se beneficiar desses alunos, dessa realidade mais diversa. E eu sei que o novo trabalho da Lília é uma enciclopédia negra, então ela fala de personagens da nossa história, desde a época colonial até a redemocratização, e isso é uma crítica que as lideranças negras falam de como elas são trazidas para o debate só para falar sobre racismo e não sobre outros assuntos, então essas duas coisas conversam. Como que as experiências dessas pessoas que vão ter viabilizado o acesso ao ensino superior pode nos enriquecer como sociedade como um todo mesmo, como isso é importante para todos nós. Então, a questão das cotas. Gabriela já me facilitou muito a vida. Eu sou uma defensora das cotas. Eu entendo que existe uma raça só, a raça humana. Os biólogos é que nos comprovam, mas eu acho que a sociedade cria marcadores sociais da diferença. Eu citei o marcador de geração, por conta da brincadeira com a Thaís, mas a sociedade cria um marcador chamado raça social, né? E que mostra por que não existe universalidade no nosso país. Se vocês pegarem os dados oficiais, não estou falando de dados paralelos, as populações negras são mais discriminadas no trabalho, na saúde, na educação, no emprego, nas taxas de natalidade, nas taxas de mortalidade. Por isso, quando eu defendo cotas, porque eu penso que é preciso desigualar para depois igualar. O Brasil, para os alunos que vão ao vestibular, não é correto dizer que todos têm as mesmas condições. Não têm as mesmas condições, porque alguns vêm de uma casa estruturada, de uma família bem montadinha, podem viajar, podem discutir com seus pais, têm a leitura como um valor dentro da casa, e outras pessoas chegam ao vestibular como? Trabalhando o dia inteiro, com famílias que não têm condições. Essas pessoas também estudam em escolas que tem muita greve, falta professor, eles têm que faltar. Portanto, é uma balela dizer que as condições são iguais. Então, eu defendo cotas em primeiro lugar, porque é preciso que nós, brasileiros, falemos em políticas de ressarcimento, que nunca falamos. Foram os próprios escravizados que compravam a sua liberdade com a alforria. Os senhores nunca pagaram por ela. E nós nunca enfrentamos essa nossa dívida. É uma dívida, gente. Mas eu também defendo por um lado muito positivo, porque eu acho que quanto mais nós formos, melhor nós seremos. Quanto mais diversos nós formos, mais nós vamos aprender. Nesse domingo eu publiquei um artigo com Antônio Quintela, que é empresário, economista, em que nós discutimos como no ambiente empresarial, como a diferença nos fará melhores, porque nós vamos conviver com experiências diferentes. Eu, como professora, faço a minha crítica, eu dava cursos nas Ciências Sociais, na USP, em que não tinha uma mulher e um negro. Essas são as invisibilidades da nossa história.
né? Ou seja, história, todo mundo acha que história é boa de lembrança. Eu acho que a história é boa de lembrança, mas é muito boa no esquecimento também. Nós esquecemos essas populações, nós não as incluímos na nossa história, que nós falamos com muita tranquilidade que se trata de uma história universal. Não é, é uma história ocidental, europeia e masculina, né? Então, cotas são, primeiro, medidas de autoafirmação, de autoelogio. Nós precisamos que essas populações se reconheçam na história que é contada. Cotas vão incluir pessoas que estavam fora da nossa agenda. E ao incluí-las, eu vou aprender muito. Eu me tornei uma historiadora e uma antropóloga muito melhor quando eu pude conviver com essas populações. Então eu defendo cotas e defendo políticas de ação afirmativa, porque é preciso ressarcir. 2, porque nós seremos muito melhores se formos diversos. Queria um pouco saber desse seu projeto de pesquisa atual. A gente tem falado muito dessa luta antirracista e uma das pautas, acho que é o fator de que as lideranças negras são chamadas para o debate só quando a gente está falando de racismo. Então, da importância de contar essas histórias, de saber da contribuição dessas lideranças negras, eu sei que o seu projeto tem a ver com isso. Então, eu queria saber um pouquinho mais dele. Então eu vou dar esse furo aqui, junto com o Flávio Gomes, que é um historiador negro especializado e, enfim, que trabalha com rebeliões, com insurreições escravas e também com lideranças escravas, e junto com o Jaime Laureano, que é um artista negro, nós estamos fazendo esse projeto que vai se chamar Enciclopédia Negra, que vai ser um projeto escrito e também um projeto online, e vamos inaugurar também exposições, porque eu penso que nós temos que mudar a imaginação dos brasileiros, né? Eu terminei a última parte da pergunta da Gabriela dizendo que história é assim, que todo mundo acha que história lembra, mas eu acho que a gente só consegue lembrar porque a gente esquece muita coisa. E a história produz muitas invisibilidades, produz também muita miopia cultural, né? Nós achamos que podemos enxergar tudo. A gente até enxerga, porque enxergar é uma qualidade biológica. Já ver é uma seleção cultural. Então, o que é que a gente consegue ver, né, na nossa história? Nossa história, como eu dizia na pergunta anterior, é uma história feita por um modelo colonial, é uma história ainda muito colonial. E uma história que não divide protagonismo, né? Ou seja, os grandes protagonistas são sempre homens europeus, né? Isso que nós estamos pesquisando agora é muito importante porque a gente tem histórias de vida desde o século XVI até o século XX, né? Porque o critério é a pessoa não estar mais viva para a enciclopédia editada, não na enciclopédia como projeto. O que nós estamos lidando? Com uma enormidade de profissionais que fizeram muito, além de lutar pelo conceito de liberdade, né? E liberdade é um conceito tão difícil de alcançar no Brasil, tão raro, né? E mais difícil ainda de manter. Então nós temos casos maravilhosos de, por exemplo, negras minas que enriqueceram nas cidades de Salvador, do Rio de Janeiro, compraram a sua liberdade e passaram a comprar a liberdade do seu companheiro, a liberdade dos seus filhos. Pessoas negras que foram grandes literatos, grandes teatrólogos, isso estou falando no século XVIII, no século XIX, grandes juristas. Ou seja, nós temos no Brasil, eu já disse aqui que me parece que a questão racial é a grande contradição da sociabilidade brasileira, e a isso nós reagimos de duas maneiras. A primeira maneira é porque nós tentamos, de alguma forma, tornar outros protagonistas que não sejam os brancos em protagonistas que não tem voz, não tem imagem. Ora, se nós pudermos criar um personagem como Tiradentes, né, que é um personagem que existiu na história, mas que os documentos não nos legam imagens do Tiradentes, e nós criamos um Tiradentes no final do século XIX e no começo da República, um Tiradentes com cabelo Chanel, roupa branca, crucifixo, ou seja, um Tiradentes tal qual Jesus Cristo. Portanto, o primeiro herói da República foi um herói civil e religioso. Por que será que nós não podemos produzir outros projetos de imaginação? Por que será que as crianças não podem pensar
em protagonistas indígenas, em protagonistas negros. Esse é um projeto muito bonito, por isso que eu digo, Gabriela, que é em 2 sentidos. Não imaginar que as populações negras foram apenas e tão somente preocupadas com a questão racial. Você está certíssima. Lutaram por um Brasil republicano. Porque eu acredito, Gabriela, que no momento, uma agenda, uma pauta antirracista é uma pauta republicana. Nós não teremos uma democracia se nós continuarmos praticando esse racismo estrutural e institucional invisível que existe aqui no Brasil. Acho também que há um outro lado da sua questão importante. Se o racismo, vamos ver se eu me explico bem aqui, porque a questão é complexa. Se o racismo foi criado pelos brancos, se foram os brancos que criaram o sistema escravocrata, se foram europeus que criaram as teorias do darwinismo racial no final do século XIX, teorias que estabeleciam que existiriam entre os homens diferenças ontológicas, ou seja, diferenças fundamentais, se foram também os brancos que garantiram para si mesmos sistemas de privilégio, quer me parecer que o problema do racismo é um problema dos brancos e, portanto, um problema da sociedade brasileira. Quem fala desse projeto antirracista é a Angela Davis, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a Djamila Ribeiro, né, uma grande teórica do tema. O que é um projeto antirracista? É que os brasileiros se acostumaram a primeiro dizer que não eram racistas. Agora eu acho que não. As pessoas dizem, nós fizemos uma pesquisa na USP que mostra isso. As pessoas dizem, eu não sou racista, mas o meu amigo é, a minha mãe é, as minhas entrevistadoras são, né? Ou seja, ninguém se diz racista. O que é um projeto antirracista? É porque não dá mais para nós só fazermos esse tipo de frase de efeito. Nós não somos racistas. É preciso ser antirracista. A questão, na minha opinião, não é uma questão de culpa, não é uma questão moral, porque a culpa e a moral não nos levam muito longe. É uma questão de responsabilidade civil. E me parece que a gente só responde para essa questão com atos, né? Como é que no meu trabalho eu posso incluir pessoas de outros grupos sociais? Como é que no meu curso eu posso incluir pensadores, tem um monte deles na enciclopédia, pensadores negros, pensadores indígenas? Por que é que no ambiente da televisão somos aqui todas brancas? Né? É uma provocação importante para a gente pensar. Falando de negros, a atitude antirracista será uma atitude de abrir mão dos privilégios, ou pelo menos dividir os privilégios. Eu não acho que isso é castigo, gente. Eu acho que nós estamos numa época tão sem utopia, né? Não é tão distópica. Eu acho que essa agenda antirracista é uma agenda utópica. Porque, de novo, nós seremos melhores se formos mais diversos. Que aula! Eu quero falar um pouco da intolerância, que inclusive tem a ver com a questão do racismo, né? Quando você publicou o sobre autoritarismo, foi no começo do ano passado, a gente estava tendo um primeiro contato com essa intolerância mais agressiva do brasileiro, que 2018, já antes um pouco, ali na época do impeachment ela apareceu, 2013, se quiser voltar um pouco mais, mas essa intolerância mais forte, ela começou a aparecer nos últimos meses. E agora, na pandemia, você citou o governo, mas eu cito aqui aquelas pessoas que arrancaram as cruzes na praia de Copacabana, que o senhor tinha perdido o filho e estava lá fazendo uma homenagem ao filho, ou aqueles que foram fazer buzinaço na porta de um hospital, ou os outros que atacaram os enfermeiros. Então, olhando para a história, né, sempre trazendo para o teu universo, onde na história do Brasil estava sinalizado de que essa intolerância estava lá, mas ela estava guardada por alguma redoma, ou alguma caixinha moral, ou, enfim, dessa coisa do politicamente correto, porque não é possível que a gente se transformou nisso. Isso tem uma cara de ter sido abafado em algum momento. Posso me intrometer e fazer um mini complemento na pergunta? Pode, claro. Que é, quando foi que passou a ser cool
expressar esse tipo de comportamento. É porque bacana, né? Do que tolerado, né? É quase é como legal. se fosse Passou a ser tolerado ser intolerante. E uma coisa que passou a ser como um sinal de coragem, de genuinidade, de sinceridade. É como se você fosse... Autêntico. Perfeito, obrigada. Autêntico, É exato. isso. Essa intolerância autêntica. Como se fosse autêntica. autêntica. Essa intolerância autêntica, ela estava guardada onde? É mais essa característica? tolerado, é valorado positivamente. É isso. A gente tem que... Vamos convir aqui que... Vamos voltar à questão da escravidão, depois vou voltar a outros elementos. Um país que durante tantos anos aguentou, enfim, e legitimou e normalizou que o grande problema do que as sociedades fazem com a natureza é que nós naturalizamos elementos que são aberrações. Então, um país que naturalizou um sistema que supõe a posse de uma pessoa por outro, e ainda se disse um país pacífico, é um país que não sabe se apalpar. Um país como o Brasil, que até hoje nos nossos manuais didáticos, há quem diga que o Brasil só teve uma guerra internacional, a Guerra do Paraguai, né? Uma guerra, né? Que foi uma guerra de 1865 a 1870, 1864, na verdade, é porque não consegue se ver. Né? O Brasil, desde que existe, desde que foi chamado Brasil, né? É um país de muitas lutas. Né? Tínhamos quilombos em todo o território. Tivemos insurreições coletivas, insurreições individuais, fugas individuais, mães que cometiam abortos porque não queriam que seus filhos nascessem e vivessem em cativeiro, mães que cometiam suicídio, né? Pessoas que se automutilavam. Quer dizer, esse foi um país sempre muito violento. O que aconteceu é que no final do século XIX, começo do século XX, quando o Brasil vivia quase uma situação de apartheid social, é impressionante como nós enviamos um médico chamado Renato Kell à África do Sul para nos ensinar como, o que seria uma política de apartheid no Brasil. Aí começamos com essa imagem projetiva de que o brasileiro vivia numa democracia racial e que o brasileiro era tolerante. Muita gente chama de mito da democracia racial. Antropóloga que eu sou, eu penso um pouquinho diferente o que é um mito. Eu acho que mito não é mentira. Que o mito, o fermento do mito, o coração do mito é a contradição. E a ideia de que essa contradição produz narrativas sem parar, sem parar. Portanto, por mais que os nossos dados negassem, nós continuamos a repetir essa ladainha da democracia racial, do país tolerante, do país inclusivo, até pouco tempo. Mas a pergunta e o complemento dela, ambos são muito bons. Quando é que virou cool se dizer intolerante? Me parece que isso tem data para acontecer. Eu acho que em 2013, quando tivemos um movimento muito bonito das manifestações, nós não reparamos, pelo menos eu não reparei, que existiam duas avenidas que não se encontravam jamais. Eram duas avenidas sem bifurcação, né? Duas avenidas que não podiam conversar. E quando as ruas sempre foram no Brasil um espaço dos progressistas, eu chamo por uma frente mais ampla, né, para o progressismo, ou seja, não estou me referindo exatamente à esquerda ou à direita, estou me referindo a pessoas que lutam por direitos, lutam pela inclusão. Nós achamos que era só isso, mas não era. Esse espaço deu ensejo para grupos que, vocês têm toda a razão, estavam lá, sempre estiveram lá e que apareceram mais nesse momento. Por que apareceram nesse momento? Porque nesse momento começa uma crise econômica recessiva muito grande no Brasil. E essas pessoas passaram a acreditar que a culpa do desemprego era desses novos agentes sociais que haviam sido incluídos desde a nossa Constituição de 1988 e que não à toa, por coincidência, é chamada de Constituição Cidadã. Essas pessoas ressentidas, que eu chamo de vingadores, né, começaram a bater de frente a questões que já eram deles, ou seja, a homofobia,
o machismo, né? O Brasil é impressionante, o Brasil, eu sempre digo que quando existe silêncio, sobra contradição. Até 2015, o termo feminicídio não havia aparecido na nossa agenda. Né? E o que significa não ter nem ao menos um termo para feminicídio num país que é campeão de feminicídio? Outro paradoxo, nós temos a maior parada LGBTQI+, no entanto, somos também campeões em a morte dessas populações. Não temos sequer uma instituição oficial que colete os dados de morte dessa população. De novo, aonde há silêncio, sobra contradição, na minha opinião. Então, já estava tudo lá. E por que apareceu? Por conta de alguns elementos fundamentais. Crise recessiva, que criou essas populações muito ressentidas, na minha opinião, e também por conta de um problema sério do Brasil, que não falamos ainda, dois, né, se vocês me permitem, que é o problema da corrupção e o problema da violência. Né, o nosso atual presidente subiu com essas bandeiras. Ninguém dirá que é uma bandeira não legítima lutar pela segurança no Brasil. O problema é como se luta pela segurança. Ou seja, criando um inimigo fundamental, armando a população, animando o genocídio da população negra, não me parece que seja assim, não é? Mas eu acho que, sim, estavam todos lá. Eu me culpo por não ter visto também, né? Como, enfim, uma pessoa que procura refletir sobre o Brasil. E agora, qual é a nossa vantagem nesse momento em que nós conversamos? É que eu gostei dos termos, né? Ou seja, agora ser intolerante virou ato de coragem, ato de, vocês dizem, né, de genuinidade, de um comportamento genuíno. Autêntico. Mas pelo menos nós estamos vendo essas pessoas. O pior inimigo é aquele que a gente não consegue ver. E é preciso que aqueles que concordam num futuro mais progressista, mais educado, mais inclusivo, mais generoso para o Brasil, é preciso que a gente preste atenção e saiba separar quais são as demandas legítimas e quais não são as demandas não são legítimas. Até onde vai a minha fronteira? Né? Há coisas que para mim não passam. Machismo não passa, homofobia não passa, essa armamentação para autodefesa não passa, mas isso sou eu, né? Não precisa ser uma pauta de todos. Mas acho que a gente precisa construir de novo essa frente progressista. Uma frente que seja tão grande como o Brasil, né? E que ampare a nossa Constituição e os nossos valores democráticos. Eu queria saber, Lília, de que maneira a pandemia vai afetar a história das mulheres. Lendo alguns textos que você escreveu, eu vi um que você fala sobre o conceito de lar, que é um conceito que foi criado no século passado para definir ali uma habitação burguesa, muito romântica, com uma família feliz e em segurança, que é um conceito que a gente sabe que no Brasil, que é um país com muitas desigualdades, é um conceito um pouco difícil de ver, né? Porque ainda mais nesse momento que as pessoas estão em casa. Então eu queria saber sobre as mulheres em dois extremos, na verdade. No extremo da mulher que está num lar ou numa casa e que pode estar ali sofrendo violência doméstica ou vários outros problemas, e também o conceito das mulheres um pouco no outro extremo, que das mulheres líderes, que a gente tem exemplos de mulheres líderes comandando as pandemias de maneiras muito boas, né? Dinamarca, Nova Zelândia, alguns países, claro que com realidades diferentes do nosso. E aí eu li um texto que você disse que as mulheres estão fazendo um novo jeito de fazer política, né? E eu queria saber, nesses dois extremos, de que maneira a pandemia vai afetar a história das mulheres. Será que a gente vai ter mais mulheres líderes na política, em vários outros cargos no futuro? E também, se no outro extremo, a gente vai ter mais mulheres vítimas de violência doméstica no pós-pandemia? Bom, são duas questões importantes, porque eu sempre trabalho lá, inclusive no Brasil, uma biografia, a gente fala isso, né? A lógica do Brasil não é do ou, a lógica é do e. E no caso da pandemia, e pensando num nível mais internacional, eu acho que a lógica não é do ou, é do e. Vou tentar me explicar por quê. De um lado, nós temos uma realidade, as pesquisas já vão mostrando como as mulheres têm sofrido muito durante a pandemia. Esse conceito que a Mari menciona, eu trabalho com duas ideias que parecem que são sinônimos, mas não são. A ideia de casa e a ideia de lar. A ideia de casa é um pouco uma derivação da noção de moradia, que é o lugar onde eu vou pousar durante a noite, né? Eu não coloco o meu afeto
né, na casa. Já a noção de lar, como a Mari citou, é uma noção construída no final do século XIX a partir de uma lógica burguesa e das famílias, daquele núcleo familiar que mora numa mesma habitação. É uma visão romântica porque tende a falar dos benefícios e a obliterar os problemas, não é? Eu acho que no Brasil nós temos mulheres que vivem em casas e mulheres que vivem em lares, não é? Muitas das mulheres que moram na periferia e que vivem naquelas casas de cômodo com muita gente, o espaço melhor da sociabilidade não é dentro do lar, né? Não é dentro da casa, é fora, é no espaço das ruas. Já uma sociedade mais, as elites, né, tem nessa noção de lar uma noção fundamental, e eu não estou criticando, eu acho muito importante que a gente construa lares harmoniosos, eu acho tão importante, só a gente precisa saber que essa não é uma realidade para todos, e mesmo para quem essa realidade existe efetivamente, o que a pandemia está trazendo e está aparecendo nas pesquisas mundiais, os números de feminicídio vão aumentando, os números de violência doméstica contra mulheres e contra crianças não param de crescer. Por outro lado, e é muito importante que a gente preste atenção também, mesmo as mulheres profissionalizadas estão sofrendo mais com a pandemia do que os homens profissionalizados. Ou seja, a velha e boa divisão social do trabalho funciona na pandemia. Ou seja, crianças em casa são as mulheres que abrem mão muito mais dos seus horários. Então, eu acho que o ambiente não é de tudo maravilhoso, róseo, né? Até quando a gente fala em lar. Esse é um problema que a pandemia está trazendo. Se eu disse antes que a pandemia escancarou a desigualdade econômica, com essa pergunta da Mari eu posso complementar que escancarou a desigualdade de gênero. E se nós interseccionarmos raça, gênero e classe, nós vamos ver quais são as mulheres mais atingidas. As mulheres de baixa renda e negras, que são as grandes vítimas da pandemia, não só no Brasil, por exemplo, como nos Estados Unidos. Mas como tudo tem um outro lado, toda moeda tem outra face, né? A pandemia também está escancarando, na minha opinião, uma nova forma de fazer política. Eu não acho que é coincidência, vocês podem me acusar porque eu sou mulher, pode até ser, né? Assumo. Mas vamos ver quais são os dirigentes internacionais que estão se dando bem no combate com a pandemia, que é sempre um problema, né? Ninguém está preparado para uma pandemia, em lugar nenhum se está preparado. Mas, se a gente voltar aos exemplos da Nova Zelândia, da Finlândia, da Islândia, de Singapura, né? Ou seja, Alemanha, Bélgica, né? Essas mulheres são realidades muito distintas, como a Mari apontou, eu não acho que é fácil, mas essas mulheres estão quase que inventando, na minha opinião, uma forma nova de fazer política. Não é que seja do DNA das mulheres, é também construção histórica, mas as mulheres foram criadas e educadas para cuidar, né? Para ter o cuidado com os filhos, ter o cuidado na casa, ter o cuidado... Ora, essa forma de lidar com a política a partir da noção de cuidado, de care, é uma noção muito nova e muito importante. A ministra da Nova Zelândia, por exemplo, marcou uma coletiva só com as crianças no começo da pandemia, para explicar para as crianças o que elas iam sofrer. E veja que nós, que estamos agora nesse momento de flexibilização, a última coisa que nossos dirigentes pensam é nas crianças, que fazem parte, enfim, que são parte da nossa sociabilidade brasileira. Eu acho sim que as mulheres vão inventando uma forma diferente desses homens, né, que são sempre muito viris, né, com as suas gravatas coloridas, com seus ternos bem cortados, com seu cabelo cor de palha. De novo, todos homens de classe média, homens assim, muito afirmativos, né, mas que, por outro lado, não estão cuidando da população. Nós acabamos de falar da questão da morte, né? Esses dirigentes não sabem lidar com a morte. Nós somos uma sociedade que não sabe lidar com a morte. Vamos ter que aprender. Mesmo assim, há dirigentes mulheres que estão, sim, amparando a morte, falando do nosso luto, falando dos nossos sofrimentos, falando do que nós podemos ganhar, mas não deixando de falar no que nós estamos perdendo. Então, na minha opinião, com toda a minha parcialidade feminina, mas também sem ela, eu acho que as mulheres vão assumir um protagonismo muito grande, né, e já estão assumindo um protagonismo muito grande.
Eu vou voltar então num ponto que eu considero importante da fala da Gabriela Prioli. Estou aqui com o meu telefone, porque fazendo a pesquisa para essa nossa conversa, eu encontrei um podcast, você gravou com a Ilustríssima ainda em 2018, falando pela primeira vez sobre o projeto do dicionário que a Gabi mencionou aqui, e você detalhou para a gente agora há pouco. E ali fiquei com uma frase, não sei se você vai ter ela na memória, eu anotei aqui. Você disse que a escravidão se infiltrou no Brasil de todas as maneiras, e aí complementa que foi o que me pegou. E nós temos atuado de diversas formas para recriar o racismo no Brasil. Eu queria entender que processo é esse, como você aprofundou bastante o trabalho para chegar hoje nesse 2020 com o projeto já bastante, enfim, embicado, digamos assim, funcionando. De lá para cá, o que foi que a gente conseguiu evoluir e entender na recriação do racismo no Brasil. Por fim, se der para falar sobre esse processo que está acontecendo muito lá fora, e daqui a pouco eu imagino que chegue aqui também, a questão da derrubada das estátuas. Começou Inglaterra, agora Estados Unidos, a gente tem esse movimento. Isso é revisionismo ou é uma tentativa de escrever um futuro no qual esse tipo de figura que está sendo rechaçada por uma parcela da sociedade lá fora não é mais aceita? Bom, são duas questões diferentes, né? Quando eu digo lá que nós estamos recriando em largas bases os parâmetros da escravidão, é porque uma saída dos brasileiros muito conhecida é virar e dizer, então o problema é do passado, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não é, porque no nosso momento presente, nós estamos tendo marcas de um racismo estrutural, que quer dizer o quê? Estrutural é quando ele entra nas nossas estruturas mais suspeitas e mais insuspeitas. Ele está presente, como eu disse, na educação, na saúde, no trabalho, nas nossas relações pessoais, e porque é também um racismo institucional. É porque nós nos acostumamos, e nem notamos, naturalizamos, o fato de que não existem lideranças negras no ambiente corporativo, ou existem poucas, não existem lideranças negras, né, nos cargos mais fortes nas escolas, nas universidades, até no nosso lazer. Então, quando eu digo que estamos recriando, é que não dá para a gente ficar jogando essa culpa só no passado. Né? É preciso assumir para a gente. O Brasil vinha, por exemplo, mudando seus índices no que se refere à estrutura educacional. Né? Enfim, logo depois, né, no começo da redemocratização e nesses nossos 30 anos de democracia, eu sempre digo que não existe democracia plena, né? A democracia nós temos que sempre conquistar mais uma vez, né? Conquistar de novo, mas o Brasil estava de alguma forma dando um nível do seu PIB compatível. Por exemplo, eu não comparo com os Estados Unidos, com França, com a Inglaterra, com o Japão, comparo com os nossos vizinhos latino-americanos. E nós paramos, né? As verbas para a educação diminuíram muitíssimo nessa última gestão. A questão das esculturas, dos monumentos públicos, eu considero da maior relevância. Como antropóloga que eu sou, eu penso que imagens, ilustrações, símbolos não são inocentes. Tem um grande impacto na nossa realidade. A discussão se refere a esculturas públicas. Né? O que significam essas esculturas públicas? Né? Não são inocentes. Nós costumamos não olhar, mas elas são muito significativas. Essa reação muito grande começou sobretudo em Bristol e era referente a um político inglês chamado Coulson, que era definido como um parlamentar inglês. Ele era um parlamentar inglês, mas a vida dele era ganha não como parlamentar, a vida dele era ganha como traficante de escravos. E ele, enfim, teve um papel muito grande no sentido de perpetuar esse tipo de atividade, que é uma atividade, é um dos grandes problemas da nossa história, é um dos momentos mais perversos da nossa história. Então, a pergunta teria que ser assim, por que quando a gente coloca essas pessoas nas esculturas, nós lembramos só do lado nobre dessas pessoas e esquecemos o outro lado?
né? Isso não é possível, né? Vamos falar das nossas esculturas públicas. Vou falar aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo. Por que será que os dois monumentos que viraram meio que cartão postal da cidade têm a ver com bandeirantes? Eu me refiro à estátua do Borba Gato, em Santo Amaro, uma estátua imensa. Ela tem 10 metros de tamanho, mais são 13 metros com pedestal. Foi criada na década de 60 e é uma estátua, de novo, de um líder branco, homem, que tem uma espingarda muito fálica do seu lado. A espingarda vai da bota até o meio do corpo dele. Tem a barba bem aparada, a roupa. Ele é definido como um nobre. É assim que é preciso ver o Borba Gato. Mas Borba Gato não era só isso. Os bandeirantes, que foram figuras criadas em São Paulo para ter uma identidade paulistana, foram criados no final do 19, no começo do 20, pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, paulista, de São Paulo. Eles, sem dúvida, aumentaram as nossas fronteiras. Mas também ganharam a vida aprisionando indígenas e prendendo escravizados cativos, de uma forma muito violenta. De novo, a pergunta não é ou, a gente precisa ficar na lógica do e. Então, é preciso prestar atenção nisso. O monumento às bandeiras do Brecheret, que fica estrategicamente colocado na frente do Parque do Ibirapuera, no coração da sociedade paulista, do lado da Assembleia Legislativa de São Paulo. O que é esse monumento? Na época, ele foi inaugurado para o 4º centenário de São Paulo. A propaganda qual foi? Isso é para mostrar como os paulistas são feitos de várias etnias, estão lá os portugueses, estão lá os indígenas, estão lá os negros. Com um detalhe, os portugueses são aqueles que lideram esse movimento das monções. São eles que estão em cima do cavalo. Já os indígenas aparecem com crucifixos, ou seja, eles só serão assumidos pela nacionalidade se forem, de alguma maneira, anulados, transformando-se em católicos, e os negros estão lá simplesmente para fazer empurra, empurra. Tanto que o monumento, como os brasileiros sempre fazem piada, né? Aqui em São Paulo o monumento é conhecido como o monumento do puxa-puxa ou o monumento do empurra-empurra, né? Eu acho que está na hora, eu não sou a favor da vandalização nem nada, mas não é mero revisionismo da história. A gente precisa parar com essa ideia de história universal. Por que a nossa história europeia, branca, é universal e a história dos negros é africana, ou história indígena? Por que a nossa arte é universal e as outras artes têm que ter uma derivação? Acho que a gente precisa politizar esses monumentos públicos e ressignificar os espaços públicos das nossas cidades. Lília, vou pegar carona nessa pergunta da Dani, mas com um contraponto. Ao mesmo tempo que tem derrubada de estátuas e o questionamento sobre essa história contada, tem faixa pedindo intervenção militar, tem faixa pedindo AI-5. Então, quer dizer, é a mesma explicação para dois extremos? Ótima pergunta. Eu acho que quando a gente começou esse programa, a Daniela chamou a atenção para a ideia de que a história tem cumprido esse papel de player, né? Que as narrativas históricas têm estado muito em disputa. Isso é muito comum na nossa história e na história mundial. Momentos de crise são momentos de disputa pela verdade histórica, são momentos de narrativas históricas. O momento em que nós vivemos no presente, Thais, é um momento de disputa, sim. Por parte dos adeptos do governo, há uma disputa, por exemplo, em relação à ditadura militar, né? Há entre eles quem diga que foi um golpe democrático. Na minha opinião, isso não existe, porque na literatura da ciência política, o que é um golpe de Estado? É quando um governo legitimamente eleito é derrubado por um governo que não é legítimo. Então, a questão é, esse tipo de revisionismo tem feito o quê? Tem, mais uma vez, adiado a questão dos ressarcimentos em relação aos militares. A Constituição de 88, que é uma Constituição tão ampla, não deu conta de prestar atenção, né, aos militares, né? Nós tivemos uma comissão da verdade que não chegou a julgar, né? Ou seja, isso é, de novo, uma grande contradição da nossa sociedade, é um grande problema da nossa sociedade. Esse é um lado do revisionismo. Do outro lado, o que você tem?
uma tentativa de mostrar que não existe uma história, né? É preciso que a gente fale cada vez mais em histórias. Quando eu chamo a atenção de que a nossa história é muito branca, muito colonial, eu não estou dizendo que, como historiadora, eu tenho como projeto tirar a história europeia dos nossos livros didáticos. Não! Esse foi um país colonizado por europeus. Mais uma vez, a minha lógica é da inclusão, Thaís, ou seja, como é que nós vamos poder falar ao mesmo tempo desse destino, dessa narrativa europeia e ao mesmo tempo incluir outros povos. Muito dessa discussão em relação aos monumentos públicos é uma tentativa de alguma maneira, tirar o véu da nossa invisibilidade. Permitir que a população preste atenção a que monumento é esse? O que ele significa? Por que será que nós temos tantas ruas no Brasil todo? Tantos viadutos, tantas avenidas, em homenagem a grandes ditadores, né, dos anos da ditadura militar. E não temos tantas ruas sobre as nossas vítimas. Então, a discussão equivocada é só uma, não há apagamento da história, há uma disputa da história. E se essa disputa for crítica, pautada em documentos, ela é muito bem-vinda. Eu quero falar do segundo inimigo da República, o patrimonialismo. Eu gosto muito de ler a Lília quando ela fala sobre isso, e sempre que eu trago esse assunto com os meus alunos, eventualmente, eles também se interessam muito. Eu costumo dizer que no Brasil, as pessoas que ocupam determinados cargos, elas têm alguma dificuldade de entender que elas são menores que as instituições. Então, vou dar o exemplo da presidência da República, porque, enfim, é o nosso super cargo, né? Mas uma pessoa que ocupa transitoriamente a presidência da República não é a própria presidência da República. A cadeira da presidência é maior do que o seu ocupante temporário. Como explicar para as pessoas o que é esse nosso patrimonialismo histórico e como que a gente observa ele no presente? O nosso primeiro historiador, Frei Vicente, quando ele escreveu uma história do Brasil, ele tem uma frase solene, isso eu estou falando do século XVI. Ele fala que o maior problema do Brasil é que todo mundo é casa e não é público. Eu vou voltar então à questão já colocada pela Mari, que ressurge agora com a questão da Gabi, que é o tema do patrimonialismo. O Brasil foi criado na base... primeiro, de uma desproporção de gêneros sexuais imensa, né? Nós sabemos que na nossa colonização foi eminentemente masculina, e mesmo quando nós analisamos a população escravizada que veio ao Brasil, 70% eram homens, e os outros 30% eram contabilizados entre mulheres e crianças. Para além disso, Gabriela, o outro elemento que me chama muita atenção é que Portugal era uma metrópole pequena, muito pequenina. Então, o modelo de colonização que foi criado foi um modelo de distribuição de grandes pedaços de terra para poucos proprietários. E esses proprietários eram senhores não só da terra, como eram senhores também da religião, do Estado, das leis, do dia a dia. Isso criou no Brasil esses grandes mandões locais. Que são modelos que vão ir para o Estado. O que são esses mandões locais? São mandões que não determinam a diferença entre o público e o privado. Sérgio Buarque de Holanda, do seu grande livro Raízes do Brasil, de 1936, já alertava que o brasileiro não chegaria à modernidade se mantivesse tão patrimonialista, né? O que vem também dos nossos costumes de chamar os presidentes, por exemplo, pelo apelido. Né? Só os presidentes militares é que não levaram apelido, todo o resto vira apelido, que é essa ideia do brasileiro de que o presidente é uma espécie de grande pai. Esse último governo, uma das grandes bandeiras era terminar com o antigo sistema, com a antiga política. No entanto, em 2018, os brasileiros elegeram a maior bancada dos parentes, ou seja, que são os grandes donatários do período colonial, que viraram os grandes coronéis da Primeira República e que hoje são os mandões encastelados nos seus estados e que, mais uma vez, dirigem o Estado como se fosse casa própria, né? No governo, nós temos agora uma pessoa que, por exemplo, chegou a indicar o seu filho para assumir um papel de embaixador em Washington pelo mero motivo de ser filho de Jair Bolsonaro. Se nós pensarmos, o atual governo
ele tem ao seu lado seus 3 filhos que deveriam responder pelo Estado. Eu brinco que o Carlos Bolsonaro é o primeiro vereador federal, porque ao invés de ficar no seu estado, ele mora em Brasília e interfere em Brasília. Nós não temos essas figuras de chanceleres, no entanto, somos governados por chanceleres. Esses são exemplos, mas não são exclusivos desse governo, de como nós, com grande facilidade, atravessamos essa fronteira que no Brasil é muito porosa entre espaços públicos e privados. É por isso, dizia já Sérgio Buarque de Holanda em 1936, que nós temos uma relação frouxa com os partidos. Nós temos um presidente que não tem partido. Alguém parou para pensar nisso? Quais são as consequências dele não ter um partido? Ele governa por si só, não representa um partido. Nós temos, os brasileiros têm uma relação muito frouxa com as instituições. E nós vivemos um momento em que a nossa grande bandeira deve ser o fortalecimento das nossas instituições democráticas que têm sido tão acusadas, né? Que têm sido tão, de alguma forma, ameaçadas. Então, Gabi, essa é uma questão antiga, infelizmente, e tem a ver com esse nosso, né, com esses grandes poderes que foram dados no passado e estão sendo reassegurados na nossa contemporaneidade. Mário. Lília, eu queria falar um pouquinho sobre o ritmo de vida, trazer um pouquinho mais para o nosso dia a dia. A gente, acho que nesse programa já entendeu que alguma coisa vai mudar. Todo mundo que a gente conversa aqui traz essa questão. Mudança interna, mudança no mundo, mudança boa, mudança ruim, mas alguma coisa vai acontecer. E eu acho que entre essas mudanças as pessoas estão começando a repensar muito o ritmo da vida. Aquela correria que a gente vivia. E eu queria saber, historicamente, se a história contribuiu para a gente pisar nesse acelerador e de que maneira a história ensinou a gente a desacelerar. E aí trazer um pouquinho a questão da tecnologia também, da internet, que nesse momento está ajudando a se aproximar um pouquinho das pessoas, mas existe uma questão da internet também em relação ao distanciamento. Então eu queria saber em relação à história, de que maneira a história ensinou a gente a desacelerar e, por outro lado, fez a gente pisar no acelerador também. Essa questão da temporalidade, né, é uma questão fundamental para a história, né? E a impressão que a gente tem é que nós vivemos uma temporalidade cada vez mais acelerada. Isso porque nós usamos as nossas instituições e os nossos inventos, né, os nossos ganhos, não para ganhar mais tempo interno, mais tempo da minha subjetividade, mais tempo do meu próprio afeto, né? Nós, em geral, usamos esses inventos para acelerar. Eu lembro, não porque eu estava lá, hein? Eu tenho meu fator geração é mais elevado, mas não estava lá, que quando circularam os primeiros carros, automóveis no Brasil, a propaganda era assim: você não imagina quanto tempo você vai ganhar. Isso não aconteceu. Imediatamente, a gente usou esse tempo, que seria um tempo extra, o tempo do lazer, né, o tempo de produzir temporalidade interna, nós usamos para produzir cada vez mais, né? Crescentemente, as sociedades do mundo são sociedades capitalistas, são sociedades da produção em larga escala. E nós nos acostumamos a usar o tempo não a nosso favor, né, mas contra nós mesmos, né? O tempo da espera, o tempo da montanha, né? Eu lembro tanto do livro do Thomas Mann sobre a montanha mágica, em que ele fala da existência de uma outra temporalidade, que é a temporalidade mágica da montanha. Esse é um tempo que nós perdemos, mesmo na pandemia. Quando a pandemia começou, acho que muita gente, eu mesma, né, ficou um pouco com essa ideia de que, olha, finalmente eu vou ter um outro tempo dentro da minha casa. Rapidamente nós usamos a tecnologia para que nós pudéssemos nos comunicar, que bom, mas nós usamos a tecnologia também para, de alguma maneira, nós nos adaptarmos e produzirmos loucamente. Eu, como professora, eu nunca fui tão requisitada e as pessoas, enfim, esqueceram a jornada de trabalho, né? Você é requisitada das 8 da manhã às 9 da noite, porque é a melhor hora para dar uma live e não sei o quê. Acho que, quem sabe, né, seria tão bom se nós usássemos esse tempo sem tempo da pandemia para, de alguma forma, nós produzirmos o nosso tempo subjetivo, tempo para produzirmos as nossas filosofias, para a gente entender quais são as verdades de cada um,
para que a gente possa olhar os nossos lares, né? Ou seja, que a gente nunca fica tanto tempo, né? E descobrir outras coisas. Mas na história, Mari, eu não conheço nenhum momento que botou o pé no freio e desacelerou. Estou feliz que vou conseguir fazer uma última pergunta, Lília, e essa é uma pergunta mais pessoal. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, tem usado um termo que é forte e conversa bastante com um retrato que a gente tem hoje. Ele diz assim, há nesse momento uma série de ideias pré-iluministas contra as quais a gente precisa se organizar e combater. Minha pergunta é, a classe a qual você pertence, e aí é importante que a gente denome as coisas, a intelectualidade, os formadores da mais alta opinião, eu diria, porque você forma outras mentes como professor, enfim, nos livros, mas virou alvo, assim como outras, como a nossa, os jornalistas também, de uma certa rejeição de uma parte da sociedade, como se o intelectual por si só devesse ser rechaçado, porque sinaliza alguma coisa que é melhor ou que acha que é melhor do que o outro. Pessoalmente, você sentiu isso vindo? E como é que você vê essa questão hoje? Ela te afeta de alguma maneira? Essa é uma questão excelente, né? Nós vivemos não só nós, né? O mundo foi afetado por uma grande onda, uma grande voga, um pensamento autoritário e muito populista. Autoritário porque pratica uma censura sem dizer que censura, né? E populista porque são governos que pretendem falar diretamente com o povo. Portanto, não precisam das instituições, assim como não precisam dos jornalistas, assim como não precisam dos cientistas, assim como não precisam dos intelectuais. Houve um momento em que eu senti que eu sou uma pessoa da universidade pública, né? Fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, a minha livre docência, a minha titularidade na universidade pública. É lá que eu aprendi, e é lá que eu aprendi como a universidade é um lugar, mais do que um lugar só de produção de saber, é um lugar de produção de afeto, é um lugar de produção de conhecimento, é um lugar de produção de crítica, é um lugar da maior relevância. Quando eu senti isso, eu também percebi que era preciso que os intelectuais não ficassem apenas, né, encastelados nas universidades. É preciso que fiquem para produzir um conhecimento de ponta. Mas era preciso dar esse braço público, não é verdade? Foi nessa época que eu entrei no Instagram. Para vocês verem a minha fama, os meus alunos, quando tem aula, aquela aula trote, eles dizem, ela dá aula bem, ela começa na hora, termina na hora, faz a lousa, conversa, mas toda vez que ela falar, porque no nosso século é o 19, não é nem o 20, nem o 21. Então, essa pessoa do 19, tive que me inventar. Então, eu fui, por exemplo, para o Instagram. E no Instagram, eu achei um público... Eu ponho uma notícia cada dia, sou eu que escrevo, sou eu que comento, com todas as minhas mazelas, com todos os meus erros. E eu aprendo muito com as pessoas que comentam. Eu também aprendi a sair do palácio, né? Então, quando a gente está no Instagram, vocês sabem muito bem, porque todas vocês são muito mais craques que eu nessa área, quando eu aprendi que nem todo mundo gostava das minhas ideias. Aprendi também que às vezes as pessoas escrevem com letras maiúsculas quando elas querem agredir. Ou então que as pessoas colocam aqueles emojis, eu não tinha ideia do que era isso, não tinha ideia do que era receber uma bomba, uma caveira. No começo eu confesso que eu fiquei muito assustada. Depois eu aprendi que eu acho que o ambiente das redes, e vocês são craques, eu sei disso, pode ser um ambiente, como nós estamos conversando aqui, a pergunta da Thaís, da Gabi, da Mar, pode ser muito intolerante, mas pode ser também, de novo a lógica do um ambiente para a gente aprender a dialogar, sobretudo para aprender a sair da sua própria bolha. Eu acho, de novo, lógica do e não do ou, né? A internet nos coloca na nossa bolha, mas também ela tem essa capacidade de furar um pouquinho essa bolha, né? Ou seja, a gente chegar mais. Então, sim, eu me senti, sim, já bastante agredida e usei essa agressão como um propósito, ou seja, como é que eu posso dizer isso mais fácil?
Eu não sei se eu consegui aqui no programa de hoje, vocês é que dirão. Mas como é que eu posso explicar isso sem citar tantos autores, né? Sem fazer uma discussão que interessa mais aos meus pares do que aos outros? Como é que eu posso ampliar esse lugar? E mais, como antropóloga, eu aprendi que o maior conhecimento é o conhecimento que vem da escuta, né? Ou seja, de saber ouvir. Não é só saber ouvir. Ele é misturado, e vocês me perdoem que eu cite um filósofo iluminista agora, como diz o Rousseau, pelo conceito de alteridade. O que é alteridade? Qual a maravilha da alteridade? É que a escuta do outro importante que ela não me faz só entender o outro. Ninguém quer demais entender o outro, infelizmente. Mas se eu escutar bem, essa capacidade vai me afetar. Então, a alteridade é isso, é como eu aprendo e fico melhor a partir do diálogo, né? A partir dessa ideia de estar afetado, né? Um antropólogo que mostra isso, né? O que é estar afetado? É um tipo de conhecimento que vem do afeto, mas que te altera, né? Te altera profundamente. Então, sim, eu fui, sim, agredida como intelectual, mas acho que estou sofrendo, como também estou aprendendo, né? Enfim, quem sabe a gente não humaniza mais esse debate, né? E não consegue criar um dialeto comum entre nós. Eu sempre trago a questão da esperança, né? Ouvindo a Lília falar um pouco desse aprendizado. Que esperança você está nutrindo na sua quarentena, no seu confinamento? E o que você vai carregar para a sala de aula e para o teu convívio pessoal, físico, com a sua turma, quando você abrir a porta de casa? Bom, primeiro é que eu aprendi a tirar um grande preconceito, né? Que as pessoas não se comunicam por meio da técnica, né? As minhas aulas com os meus alunos, sobretudo com os meus orientandos, que são muitos, ficaram até melhores com o famoso Zoom, né? Porque como São Paulo é uma cidade muito complicada, muita gente não podia vir, se atrapalhava, outros já dão aula em outros estados. E agora a minha discussão com os orientandos bombou. Ou seja, a gente tem que tirar o melhor, né, do que é essa grande crise que nós estamos vivendo. O que pode ser melhor? Quem sabe os brasileiros vão resolver, como dizia Macunaíma, grande personagem de Mário de Andrade, né, de um livro de 29, ele dizia que ele era muito bom porque ele falava duas línguas, o português escrito e o brasileiro falado, né? Quem sabe a gente não vai aprender a ter essas duas línguas conosco, o português escrito e o brasileiro falado. Quem sabe a gente não vai aprender a ser um pouco mais flexível, né? Ou seja, nem todo mundo precisa sair de casa na mesma hora, voltar na mesma hora, nós podemos criar outras formas de relação, né? Eu tenho aí muita esperança para levar. Tenho muito medo também. Nós falamos das mulheres que estão dando aula de fazer política. Eu tenho medo, sim, dos políticos, como os políticos, por exemplo, na Hungria, né? O primeiro-ministro da Hungria, o Orbán, que está aproveitando a crise, que é uma crise da saúde, para enrijecer o seu próprio poder. Eu tenho esses medos, né? Mas eu acho que, enfim, se a gente conseguir conquistar um tempo interno, se a gente conseguir conquistar para nós o espaço da sua casa como o espaço do seu lar, né? Quem sabe vale muito aquilo que Guimarães Rosa nos disse, né? Que a vida é assim, ela esquenta e esfria, né? Ela arruma e desarruma, mas o que ela pede da gente é muita coragem. Eu queria uma dica. Na verdade, a gente falou muito sobre essa falha que a gente tem em conhecer a nossa própria história. A gente está aqui com uma pessoa que falou que se colocou nas redes sociais não só para ouvir as pessoas, mas também para alcançar mais ouvidos. Então eu vou aproveitar a Lília aqui, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente assistindo esse programa agora e pensando, tá bom, Lília, se eu quiser começar a me apalpar, eu começo como? Gabriela, você sabe que eu tenho tanto medo de dica como medo de barata, né? Mas como é que eu não sabia. Podem... Barata voadora, então. Muito bom. Mas enfim, vamos lá, não vou escapar. Então, vou falar aqui da minha barata voadora, né? Desse medo. Eu acho que não existe uma dica para todos os brasileiros, né? Os brasileiros são muitos, vivem situações econômicas, sociais, falamos disso nessa nossa conversa, situações políticas tão diferentes, né? Mas se eu desse uma dica para as pessoas prestarem atenção na sua foto 3x4,
né, começarem a se apalpar mesmo, né? Eu diria que seria usar esse tempo que nos foi imposto, porque eu já vi muitos escritores dizendo, e eu concordo, que a pandemia não é um bom momento para criar, porque não é um isolamento que nós escolhemos, selecionamos, mas é um isolamento que nos foi imposto, né? Mas eu diria que para aqueles brasileiros que podem ficar em casa e que são uma minoria, e é importante que a gente pense nisso, que há pessoas que não podem porque não é possível, né? Mas para aqueles que podem, eu acho que se nós pudermos inventar uma outra temporalidade, se nós conseguirmos fazer ressuscitar as nossas subjetividades, aquelas vontades que nós temos, né? Se a gente conseguir ler um livro de outra maneira, se a gente conseguir olhar o quadro de outra maneira, se a gente prestar atenção, como diz o Davi Copenau, que a Covid-19 afeta os humanos, mas não tem afetado os animais, né? Eu, por exemplo, outro dia, eu quase chorei, não sei se isso é coisa de geração ou bobeira minha, que nem a barata, mas outro dia em São Paulo choveu granizo. Há quanto tempo não chove granizo? Eu fui lá fora tomar banho de granizo, né? Então, enfim, se a gente conseguir recuperar esse nosso espaço, que tem sido tão sequestrado por conta da pressa da nossa sociedade, quem sabe a gente começa a se enxergar de outra maneira, não é? Mas não tem conselho bom para todo mundo, né? Como dizia o conselheiro Aires, grande personagem de Machado, se conselho fosse bom não era de graça, né? Ou então, as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? Lília Schwartz, muitíssimo obrigada por essa conversa, por ter doado o seu tempo, seu conhecimento, para trocar essas ideias com a gente. Levar informação é uma missão de vida e hoje eu considero que informação é vida. Tomara que você tenha gostado dessa conversa, foi um prazer enorme. Não, gostei demais. Vocês são pessoas que praticam a escuta, né? É muito bonito ver que vocês, enfim, trouxeram um pouco de mim nas suas perguntas, né? É assim que a gente caminha, na verdade, não é? Assim que a gente cria coragem. A gente Muito obrigada. Tenta. Olha, só não falo mais porque vai virar um tango aqui e eu vou chorar, porque eu sou chorona. A gente também, viu? Não pode nem começar. A gente tenta sempre. Olha, você que está acompanhando, não pode esquecer esse programa, O Mundo Pós-Pandemia, com a antropóloga e historiadora Lília Schwartz, já está disponível na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br. Também no nosso canal no YouTube, no formato de podcast, aí você encontra em todas as plataformas de áudio.